Agora vamos ao nosso conteúdo da live de hoje, que é a Europa entrando na Idade Média. O que acontece? A Europa é um continente, talvez seja o continente mais móvel do mundo. Nem na África há uma mobilidade tão grande de fronteiras. É um estado em ebulição, são estados em ebulição, normalmente mantidos em temperatura mais ou menos controlada. Essa temperatura que a gente fala se chama riqueza, dinheiro. São altamente evoluídos, são responsáveis por muitos inventos, por muita coisa, mas por uma elite pensante, não pela sua maioria. Também tem coisa muito ruim ali. Falei ontem e falo hoje de novo, e vou repetir. Quem usou a mão de obra escrava foi Portugal e Espanha. Quem explorou a escravidão foi a Holanda e a Inglaterra, que faziam de tudo. Os sionistas faziam de tudo. Saíram da península, se juntaram em Amsterdã, deram o golpe das tulipas. Aquilo foi tão violento que a Holanda praticamente acabou. A economia holandesa levou um século para se restabelecer. Isso no começo do século XVIII. E dali em diante, graças ao roubo do ouro, tanto é que a marinha inglesa, a chamada Royal Navy, a Real Armada inglesa, ela foi feita pela pirataria. Almirante Nelson era um pirata, um bandido, um marginal. O que eles faziam eram simplesmente atacar os navios portugueses e espanhóis, e aquela região ali, simplesmente esse dinheiro era roubado. Dali começa a grande aventura da Inglaterra. Esse ninho de gato, que é a Europa, esse ninho de gato, foi se sofisticando, foi evoluindo, até acontecer isso que chegou aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, começaram a ser liderados pela sua ex-colônia, porque os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra, e naquela simbiose com a fraqueza da Inglaterra, com cabeças pensantes indo daqui para lá, porque no final de 1938 não existia um sionista. Veja quantos judeus banqueiros, altos empresários, que foram para a Câmara de Gás, que morreram em campo de concentração de Hitler. Só foi judeu trabalhador, operário, peão, só. Profissional liberal, como eu falo, veja o piano te dá essa noção do que era. Pessoa totalmente desencontrada, uma família comum, alemã, judia, no seu dia a dia, um garçom, outro pianista, outro isso, pessoas comuns, a classe média, o pai, herói de guerra, e você vê o que acontece ali. Acontece toda a bestialidade. Sobre essa bestialidade, eu tenho algo a falar, mas não vou falar hoje. Eu vou falar e vou abordar em cima do que foi a República de Weimar, porque em Camboa estamos vivendo a República de Neymar, que é praticamente parecida. O modus operandi é o mesmo. Eu espero que o desenlace não seja o mesmo. Estou torcendo, orando, para que não aconteça isso em Camboa, porque quem oprime hoje, amanhã vai chorar lágrima de sangue. Bem, mas o que acontece? A Europa está acostumada a pestes, a intempéries, a brigas, a tirania, a fome, e há uma guerra étnica sem fim. Todos brancos, porém todos em guerra. E isso não é novidade. E nós estamos às portas do fim de Roma. Roma é aquele império que manda no Ocidente. Mandava no mundo inteiro? Não mandava no mundo inteiro. Mandava na Europa Ocidental, uma parte na Oriental, pouco da Europa Oriental, mas mais a parte ocidental, que a gente conhece como mundo civilizado, blá, blá, blá. Oriente Médio, Egito, ali, norte de África. É esse universo. O Mediterrâneo era deles, aquela região toda, ótimo. Ali você tem Roma, e fica ali até 476 a.C. Claro que ela não caiu de uma vez só. Claro que não foi isso, foi aos poucos. Roma caiu, foi destruída? Não, não foi destruída, foi corroída. Por isso que você não pense que os Estados Unidos vão acabar. Roma continuou existindo, só que passou a ser saqueada. Houve 3 saques enormes em Roma, em 471, 473 e outro em 475, acho, quando ela cai definitivamente em 476. Em 476 que eles efetivamente caem. Antes disso, eles têm 3 saques da cidade saqueada e começou a ser depois. Mas a estrutura continuou lá. Isso eu quero dizer
que se você está pensando que os Estados Unidos precisa só de uma bomba atômica para acabar, não. Ela pode continuar com a estrutura lá, só que totalmente depauperada. Aconteceu isso com Roma. E a gente, quando sai isso daí, há um processo de acomodação. Começa a se criar a estrutura feudal, né? O ocaso de Roma cria a ascensão dos germanos em detrimento dos latinos e o fracionamento da Europa. Ali você tem o que é chamado de Alta Idade Média, que vai do século V ao século X. Ali você tem a Alta Idade Média. Aquele período é um período ainda bom. Há uma grande peste, há um negócio, mas não tão grande quanto a que viria depois. Ali é a Alta Idade Média. Na Alta Idade Média, há uma estrutura do feudalismo, como ele começa a se montar, como a nobreza e como os reis, os nobres, se tornam, vamos dizer assim, franqueadores do país, o franqueamento do país. É um período fértil na Europa, porque a Europa passou um período muito fértil entre o final da Alta Idade Média, 800 e pouco, até aproximadamente 1200 e pouco, mais ou menos, 1300, mais ou menos, existe um período muito fértil. Depois começam a vir as secas. Inclusive, a seca traz muita semente seca, traz muito problema, traz muito rato. E isso alimenta a peste bubônica, que acontece em 1347, vai até 1351, e acaba com metade da população da Europa. Aí, até 1453, você tem a Baixa Idade Média. Aí é o feudalismo total. Aí é o crescimento da Igreja com o Estado, são aonde acontece o grosso das cruzadas, a tentativa do cristianismo ir além das suas próprias pernas, a fome na Europa e a estrutura, sucerano, vassalo, o lacaio, aquela situação toda aonde o homem trabalha a terra, o camponês, vive da terra, que não pertence a ele, pertence a um terceirizado pela nobreza, pelo rei, que é um franqueador. Cuida ele do exército, cuida ele, faz o que faz? O que é um reino da Idade Média? OTAN! Isso. Faz mal o seu serviço. Faz mal. Vivem sempre em atrito, sempre em guerra durante esse período. A Europa caminha a passos largos para isso. Casa que falta o pão, todo mundo reclama, ninguém tem razão. Sem Estados Unidos, sem a linha mestra, sem alinhamento, várias etnias vão começar a querer independência. A Espanha é uma que fica lambendo o saco dos Estados Unidos e pode ter 3 a 4 a 5 movimentos separatistas. A França não está longe disso. A Alemanha, idem, e por aí vai. Países diminutos se transformarão em outros países mais diminutos ainda. Você haverá um fracionamento, haverá uma reorganização religiosa, talvez em cima agora não do cristianismo, mas em cima das religiões asiáticas. As pessoas vão se tornar muçulmanas. Por quê? Porque a posição identitária, tá, e totalmente avessa que nós temos do europeu nativo a esse modelo causa esse problema. Você vai ter uma reestruturação. Então, você está passando pela Alta Idade Média pós-idade contemporânea. Eu quero dizer para vocês que contemporâneas são todas as idades. Quando você está com gente do seu tempo, você é um contemporâneo, né? Então, a Alta Idade Média. E depois viria a Baixa, que seria uma sociedade totalmente degradada, dominada, sofrida, envelhecida, pobre de recursos. Não tem mais floresta para cortar, não tem mais mata para ir. Inclusive, na Baixa Idade Média, que começam a aparecer as cidades, aglomerados em torno de uma igreja, de uma praça, de um pequeno comércio, de um ferreiro.
e isso começa a tirar a qualidade de vida das pessoas. Esses aglomeramentos começam a criar ponte de contato, e somado a isso, total falta de higiene naquele período, naquelas plagas, e mais somado a isso, a ignorância, a boçalidade, a superstição como grande arma de tudo. Cuidado você que fica vendo terra plana em tudo quanto é lugar, porque isso aí pode entrar para o campo da superstição. Eu não tenho nada contra não, tá? Eu quero apenas que você pense junto comigo. Só isso. Tá? Tem coisas que não dá para encaixar. Mas mesmo aí, fica aí e escuta. Tá? A Europa caminha para isso. Uma degradação total. A degradação moral já está indo. Quando a moral ataca a ética, que a ética eu já falei, qual é o conceito que a gente tem que ter de ética? A ética é intrínseca a todos nós, tá? A moral é regional, tem a ver com a sua etnia. O que é certo para um cigano não é certo para você, o que é certo para você não é certo para ele. Tá? E, de repente, você é uma ótima pessoa, ele também é uma ótima pessoa, e você é uma pessoa caridosa, uma pessoa boa de coração, e ele idem. E aí? É por aí que se vê a mudança? Não. Eticamente, quando você começa a ser afetado por todos os costumes, o conjunto de costumes, aí você tem essa diferença aqui, que você transfere de alta para baixa. Como estou só fazendo a qualificação aqui. Lá, duraram 5 séculos cada um. Do século V ao século X, 500 anos, de alta Idade Média. Ainda existia alguma coisa. Depois, a baixa Idade Média. Tem muita produção nesse período? Tem, mas é em guetos. O gueto do bem. A produção acadêmica, a produção literária, toda ela praticamente perseguida por uma igreja. Perseguida, a inteligência perseguida, o esclarecimento, a luz, toda ela perseguida. Porque você entrou numa espiral descendente. Grande problema da Europa na Idade Média, não tomar banho, beber água podre. Mas Roma, 1000 anos antes, tomava água limpa. Não fazia esgoto do lado da nascente. Trazia água de 60 quilômetros de distância por um aqueduto. Eu também não sei como é que eles construíram, como é que eles fizeram aquele cálculo. Mas tudo bem. Há uma regressão ética, moral e ética. Há uma regressão em relação a Roma. Roma consegue fazer uma grande cidade de 500 mil pessoas. A maior cidade da Europa, se não me engano, é Paris. Que só consegue esse número lá pela Revolução Francesa. Próximo disso, um esgoto a céu aberto, uma cidade fétida, pútrida, cheia de doença. Há uma regressão. E é essa regressão que vai acontecer na Europa, sem dúvida alguma. Porque querer cair em pé, pulando do 10º andar, o fêmur sai pelo pescoço, não tenha dúvida nenhuma. A Europa caminha a passos largos, com guerra, com Sarmate ou sem Sarmate, para esse desfecho, para esse desenlace. Entrar pela alta Idade Média e sair na baixa Idade Média. Voltarmos a ter situações de soberanistas locais, talvez grupos de nazistas, talvez Walking Dead, talvez. A única coisa é que coisa boa não vem. Coisa boa é o que eles poderiam ter agora, é o que eles tiveram e não deram valor. Energia barata, economia em alta, mão de obra barata, fácil. Todo mundo queria trabalhar, todo mundo queria ser diarista na Europa, mas é pouco. Vamos esmagar os eslavos, eles nos incomodam. Vamos esmagar os chineses, que nós só eram bons quanto eram nossos escravos. Depois que passaram de ser nossos escravos, não servem mais. Porque o que eu falei é o fetiche, é o orgulho dos países que contrasta com o orgulho e o fetiche das pessoas. Quando passa por um país, o negócio fica muito mais sério.